Olá, gente bonita. Bem? Bom, estamos aqui ao vivo com o Dr. Silmar Cristo, e ele é o autor, escritor desse livro, médico, e ele mora nos Estados Unidos, mais precisamente no Texas, e ele está aqui hoje conosco do nosso estúdio para falar um pouco sobre saúde e longevidade em 12 passos. Bom, eu quero saber tudo, porque eu já estou com os meus quase 60 anos, curiosa para saber como é que eu vou chegar nos 120 sem adoecer, porque saúde e longevidade é isso, né, doutor? Sem ficar doente, sem tomar meio remédios, sem ficar pesado e sendo carregado pelos outros da família, que eu acho muito triste isso. Doutor, fale um pouco do senhor, de onde o senhor está. A gente quer saber tudo hoje do doutor Silmar Cristo, que está aqui conosco. Célia, bom dia. É um prazer estar aqui com você. É um prazer e uma honra ser convidado para participar desse seu programa e fazer parte aí desse trabalho maravilhoso que você faz aí, ensinando a ter saúde através da arte culinária, né? Na realidade, a gente não deveria falar sobre saúde se não ensina a cozinhar, né? Graças a Deus, ele proveu alguns para falarem, né? Outros para ensinarem com esse talento. E aí está o segredo, né? Porque eu sempre menciono que você pode dar as melhores orientações do mundo a respeito de determinado alimento, a importância para a saúde, mas se não tiver sabor, ninguém vai comer, né? Então, essa questão de transformar um alimento, né, em algo apetitoso, saboroso, é algo assim que tem um alcance imensurável. Então, quero parabenizar você, a sua equipe, pelo esse trabalho e animá-la para que continue, né, fazendo. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, moro aqui nos Estados Unidos há 32 ou 33 anos, morei 8 anos na cidade de Nova York, e hoje eu moro numa pequena cidade aqui no sul do Texas, chamado Edinburgh, que está mais ou menos a 30 quilômetros aqui da fronteira com o México, é bem extremo sul do Texas, né? E durante muito tempo eu tenho feito viagens ao Brasil, nos últimos 10 ou 12 anos, né? E esse Brasil eu conheço todos os lugares. O único estado que eu não conheço no Brasil é o Amapá, né? Estive lá perto, mas eu não tive honra de chegar no Amapá. E curioso, eu nunca encontrei alguém que falou assim, eu sou do Amapá, né? Mas capitais, cidades pequenas, cidades grandes, né? Esses 12 anos praticamente um trabalho missionário, voluntário, uma experiência espetacular e levando conhecimento às pessoas a respeito das maneiras simples, né, de manter a saúde e tirar também da cabeça das pessoas que ter saúde é um mistério, né? É um mistério, né? Não, são coisas muito simples, né? E foi um privilégio, está sendo um privilégio. Eu tenho uma empresa aqui chamada Health for the International e Wellness for the Enterprise. E no Brasil tem uma chamada Saúde 4D Brasil. E através dessas duas empresas, nós temos vários cursos, né? Temos disponível em inglês, português e espanhol. Um dos cursos é em medicina natural, temos um curso crudívoro, temos um curso de saúde mental, temos um curso de saúde e longevidade, que está baseado nesse livro. Temos vários cursos que é acessado através da H4D School.com. Sim. E esse livro Saúde e Longevidade, desse curso Saúde e Longevidade, na realidade é um curso promotor de saúde e longevidade, onde a gente promove e prepara líderes, né, para que com esse conhecimento básico possa também influenciar, né, as pessoas ao seu redor, a comunidade e tudo. Então essa é a ideia. Desse curso Saúde e Longevidade em 12 Passos, nós temos mais de 1.000 alunos, né, inclusive a África, Europa, Estados Unidos, na língua portuguesa, temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, em vários lugares. E foi preparado assim, de uma maneira muito simples, um curso bem módico, né? Aliás, nós demos até o que nós chamamos de bolsa de estudo, tivemos um período desse curso de R$ 545, cobrávamos R$ 50. Entretanto, existe tanto aluno e o staff que eu tenho ele é limitado, né? A gente não tem como atender uma quantidade tão gigantesca. Então, aumentamos agora para 70% de bolsa, a pessoa paga apenas R$ 165
para receber o seu certificado de promotor de saúde e longevidade, mas, acima de tudo, não é somente certificado, é adquirir o conhecimento que pode poupar, né, uma fortuna com gastos médicos, que são conselhos bem simples. Bom, muitas pessoas têm curiosidade de saber o que me levou como médico a fazer esse trabalho, né? Eu sou adventista há 40 anos, né? Tenho hoje 62 anos, vou fazer 62 anos. Me batizei com 21 anos de idade. E eu venho de uma família, Célia, de pessoas muito doentes, né? A minha mãe, para você ter uma ideia, ela teve o primeiro derrame com 28 anos de idade. E aos 43 anos, com o terceiro derrame cerebral, o tempo que ela viveu como uma completa incapacitada. E já tinha as outras complicações, que eram problemas cardíacos, hipertensão e uma série de problemas. E a média de vida da minha família, na época, era mais ou menos 50 anos, né? Todos morriam e sucumbiam com infarto do miocárdio, derrame cerebral, complicações do diabetes. E eu, devido a vir dessa família com tão pouca herança genética, já desde criança já tive muitos problemas de saúde, né? Como hiperatividade com déficit de atenção, que na época ninguém nem sabia o que era isso, né? Desenvolvi cegueira noturna. Aos 17 anos já tinha depressão, para a qual tomava medicamentos, já tinha ataques de pânico, já tinha ansiedade, insônia e problemas digestivos que nenhum médico conseguia dar uma solução para isso. Desde pequeno, muitos problemas digestivos. Até que aos 21 anos de idade, alguém me convidou para ir a uma reunião adventista. E lá eu comecei a interagir com as pessoas e me disseram, olha, aqui na igreja a gente tem uma mensagem de saúde muito, muito legal, a gente também vê muito essa parte. E eu me interessei imediatamente, né? E na época até falaram para mim, né, a metade daqui é vegetariano. Depois eu vi que deram uma exagerada, né? Na metade não era vegetariano, mas valeu a informação. Bom, comecei a pegar os livros da igreja, conselhos sobre regime alimentar, conselhos sobre saúde, mente, caráter, personalidade, a ciência do bom viver, e comecei a pegar aqueles princípios e implementar na minha vida, né? E em 2 anos eu estava completamente curado, sem necessitar de um medicamento. Depressão foi embora, ansiedade foi embora, ataques de pânico, problemas digestivos, tudo desapareceu. Hoje, por exemplo, eu estou com quase 62 anos, e a única vez que eu estive no hospital como paciente foi quando eu morava ainda em Nova York. Eu fui atropelado, aí não teve outro jeito, eu fui parar na emergência lá do hospital, né? Mas Deus tem me abençoado de uma maneira espetacular. Hoje eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 18 anos de idade, por incrível que pareça, né? Tenho disposição, tenho alegria. Então essas bênçãos recebidas, a gente sentiu o desejo de compartilhar, né? Eu esperei 2 anos, mas ninguém precisa esperar 2 anos, né? As enfermidades do nosso corpo têm uma habilidade espetacular colocada pelo nosso Criador para recuperar-se. E quando a gente cria as condições, né? Quando nós desatrelamos esse sistema maravilhoso, então ele começa a trabalhar no seu potencial. E aí o nosso corpo, que na maioria das vezes, devido ao estilo de vida, ele está vivendo num sistema fisiológico adaptativo, ele volta novamente a funcionar de uma maneira fisiológica natural. Porque o adaptativo é uma adaptação, né? E o adaptativo nunca vai ser igual ao natural, ele vai ser sempre em detrimento de outras funções orgânicas. Então, essa é a minha pequena história, a minha experiência, e é isso que me motiva, né? A ensinar, a fazer. Inclusive, quando eu terminei o meu curso de medicina, né, trabalhava numa clínica aqui durante um período, em sociedade com médico, né? Mas depois eu resolvi me dedicar completamente a essa missão. E de vez em quando eu encontro alguns professores meus, né, que fizeram parte quando eu fiz internado aqui no Hospital de Michigan, falaram, rapaz, você tinha uma carreira brilhante na medicina, você foi aqui o nosso melhor interno,
E eu falei assim, como é que eu falei, não tem como explicar, né? Falei assim, eu sinto essa vontade de fazer esse trabalho porque eu recebi o benefício, então é compartilhar, né? Claro, existem desafios, existem, né, uma série de coisas que você tem que abrir mão, né? Estabilidade financeira, tudo isso que todo mundo procura, né? Você tem que jogar pela janela e confiar em Deus. Mas ele tem sido tão maravilhoso que ao longo desse tempo a minha vida tem sido uma vida muito boa, graças a Deus. Ó, doutor, tá me ouvindo? Às vezes eu desligo o microfone. Então, eu sempre digo assim, o médico, ele tem a função de tratar a doença. Aham. Porque quando o paciente está doente, ele trata a doença. Aham. Só que eu sou autor e responsável pela minha saúde, né? Então, a partir do momento em que eu estou tratando uma doença, eu estou tomando remédios químicos e vou ter mais problemas de saúde, aí eu preciso mais ainda buscar aqui os 12 passos, que é o que o senhor fala, me restabelecer a minha saúde e não precisar continuar tomando medicamentos, ou o que está acontecendo hoje em dia, as pessoas tomam remédio para o estômago, depois para o intestino, depois para o fígado, depois para a enxaqueca, e eles têm, eu tenho pacientes, não sou médico, mas eu cuido com alimentação, de pessoas que estão com 23 anos e já tentou suicídio 5 vezes e tem problemas de saúde e toma caixa, assim, tipo 60 comprimidos por dia, entendeu? Então, assim, eu quero que o senhor dê um parâmetro geral para a gente do objetivo do médico, o senhor como médico, e do objetivo da vida do terapeuta, porque nós estamos aqui falando de um curso onde a gente quer formar terapeutas. E quando as pessoas devem buscar um terapeuta, e eu sei que terapeuta significa aprender a cuidar de si, primeiro eu, depois o outro, né? Resume para a gente aí, como é que fica o médico e quando é que fica o terapeuta? Bom, eu sempre digo, nós temos que mudar o foco, né? A gente não trata a doença, a gente tem que tratar o nosso corpo, né? Criar as condições para que ele funcione bem. Às vezes até eu falo, né? Às vezes, quando eu estou dando palestra, alguém fala assim, doutor Silmar, estou tratando a minha úlcera tem 20 anos. E o que eu digo? Parece estar bem tratada, está com você há 20 anos, essa vai ser uma relação para a vida toda, né? Então, a gente não trata a doença, a gente trata o nosso corpo, desatrela aqueles mecanismos, né, que foi colocado ali para poder mantermos saudáveis e mantermos e ter uma longevidade e qualidade de vida, né? Com relação à questão da medicina, o modelo que nós temos hoje é um modelo fracassado, né? A medicina é uma ciência espetacular, maravilhosa, tem feito grandes conquistas, mas vive já nos últimos 50 anos seu momento disfuncional, porque ela foi transformada num negócio. Aqui nos Estados Unidos, eu creio que foi o presidente Nixon que tirou o modelo da medicina, que era um modelo mais beneficente, para um modelo de negócios, né? Então, como ela é um modelo de negócios, ela vai sempre seguir a lei do negócio, que é a lei da oferta e da demanda e oferta, né? Quanto mais demanda, o preço vai subir, né? Então, ela perdeu praticamente a função, se tornou um negócio, um grande negócio. Para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos hoje se gasta mais ou menos 5 trilhões de dólares no sistema de saúde. 5 trilhões de dólares, o que é? 5 trilhões de dólares é toda a economia gerada pelas Américas Central, do Sul, todinha. Ok? Aqui é gasto somente no sistema de saúde. Então, com todo esse investimento no sistema de saúde, a pessoa poderia pensar, bom, um americano deve estar vendendo saúde, né? Lê do engano, comparado aí com 100 países, ocupa o lugar 95º, uma das nações mais enfermas do planeta. Então, isso derruba completamente essa tese que para ter saúde necessita investimento, né? Não adianta investimento se nós não atacarmos o problema pela raiz. Então, hoje nós temos médicos que são bem preparados, mas que são deslocados para o campo de trabalho para fazer uma função
em que não corresponde ao preparo que ele teve, entendeu? O médico, ele deveria estar lidando com problemas de saúde já considerados problemas sérios, né? Por exemplo, um terapeuta, ele pode, por exemplo, lidar muito bem, ajudar muito bem a um diabético, a um hipertenso, todas essas enfermidades metabólicas relacionadas ao estilo de vida, o terapeuta está pronto aí para ajudar e pode ter a capacidade e faz um trabalho espetacular como já fazem, né? E o médico, ele deveria estar focado, né? Os recursos focados em aquelas enfermidades que são mais desafiantes, porque para isso ele recebeu o preparo, né? Então, nós temos problemas de trauma, nós temos os problemas das enfermidades autoimunes, que nós estamos engateando em termos de pesquisas, né? Agora temos as enfermidades neurológicas e mentais, que estamos engateando em termos de pesquisas. E o médico, então, depois de estudar 6 anos, fazer uma residência, ele deveria estar lidando com as coisas realmente que são coisas sérias. Então, isso é o que aconteceu, o que poderia ocorrer? Poderia, digamos assim, desonerar, né, essas enfermidades, que são enfermidades que podem ser muito bem orientadas e tratadas por terapeutas através de orientações, os recursos naturais, e aí colocar realmente essa mão de obra super especializada, que é do médico, para lidar realmente com as coisas que o terapeuta não consegue lidar. Eu digo, por exemplo, sim, vai lá. Pode terminar. Ok, eu digo, por exemplo, nós temos, por exemplo, uma vez eu estava no Brasil, eu vi uma senhora subindo a um ônibus com 2 crianças com paralisia infantil, esforço que ela está fazendo para pegar um ônibus, para conseguir uma consulta não sei aonde. Essas crianças deveriam ser tratadas como príncipe e princesa, e ter ônibus buscar ela em casa, levar para o tratamento, entendeu? O que ocorre é que grande parte do orçamento da saúde ele é gasto nessas enfermidades que são 100% preveníveis e 100% reversíveis. Aí, então, falta recurso para poder lidar com os problemas que são realmente sérios e que necessitam desse cuidado, necessitariam dessa atenção. Então, uma coisa não interfere na outra. O terapeuta ele tem o seu escopo de atuação e o médico ele teria o seu escopo de atuação, né? Doutor, o seguinte, não sei se eu vou ser um pouco exagerada, mas eu me baseio em algumas pesquisas científicas que, eu vou ser bem generosa, 5% da população no mundo hoje tem saúde plena. Eu estou falando de saúde 100%. Você está otimista. Tá? Tem longevidade. Está otimista? Oi? 5%? Eu estou sendo otimista, eu sei. Eu vou fazer uma pergunta de amador, que eu já estou indo no caminho, eu sei que eu vou começar um curso com o senhor aqui no Brasil, um curso de nível internacional, tá? E eu sei que eu vou aprender muito mais. Mas, por exemplo, eu sou um paciente, eu estou com doenças crônicas, eu tenho aí, vamos dizer, de 20 a 50 anos. Eu tenho uma doença crônica autoimune, o médico diz para mim que não tem cura. Vamos dar um exemplo. Eu tenho vários exemplos, mas eu vou falar um. Câncer, e o que mais mata hoje é o coração. Eu tenho como... o que esse paciente deveria fazer para ter saúde? Né? Porque ele está tratando a causa, que é a doença. Alguns exemplos aí, só para o que ele precisa fazer para ter saúde? Bom, lembra que eu mencionei? Nosso corpo, devido ao estilo de vida, ele trabalha, ele tem um modus operandi de adaptativo, ele vai se adaptando. Por exemplo, quando a pessoa não toma água, só vou dar um exemplo. Quando a pessoa não toma água, essa falta de água faz com que o corpo lance mão de recursos adaptativos para lidar com o problema. Então, 2 coisas ocorrem. A primeira, o corpo produz um hormônio antidiurético. Por que ele produz hormônio antidiurético? Para reduzir a perda de volume pela urina, ok? Porque ele precisa de água. Segundo, existe o fechamento dos poros, que é para reduzir a transpiração
e perder também, e evitar a perda de água. Então, o corpo agora está se adaptando para conservar água. Entretanto, esses recursos, eles ajudam por um período, mas eles têm as suas implicações orgânicas. Por exemplo, vamos ver a questão do antidiurético, né? Do hormônio que é produzido para reter água. Nós produzimos toxinas, que é resultado dos nossos alimentos, do metabolismo, do que respiramos no ambiente. Essas toxinas, elas precisam ser neutralizadas no fígado, eliminadas através dos rins. Elas precisam ser neutralizadas e depois precisam ser dissolvidas em água. Entretanto, notem agora, aumentou o nível de hormônio antidiurético, o corpo está retendo água. Então, está ocorrendo o que? Está sendo diluída, dissolvida aí, toxinas que o corpo não elimina. E a pessoa começa a ter toxinas circulando em níveis maiores no organismo, porque o corpo está precisando de água e não está entrando água. Ok? Então, lança os fundamentos para uma série de problemas. Com o fechamento dos poros, o abrir e fechar dos poros desempenha uma função espetacular no controle da temperatura interna, visceral. Então, quando o corpo tem que abrir mãos desse mecanismo para reter água, o que ocorre? Existe uma elevação da temperatura interna visceral que leva a cansaço, fadiga, né? O sangue fica mais circulando nos órgãos internos e a pessoa, então, tem o seu desempenho e a curto e médio prazo vai começar a dar os problemas para a saúde. Então, temos que fazer coisas e sairmos desse adaptativo para operar de maneira fisiológica, natural. Você, no início, falou a respeito da longevidade, né, do envelhecimento precoce. Esse adaptativo, o que ele faz? Ele traz um envelhecimento precoce de órgãos e sistemas. Então, eu tenho um teste aí nesse livro, que eu tenho aplicado esse teste em vários lugares aí no Brasil, é um teste que lhe dá a sua idade biológica e o risco para enfermidade entre 7 parâmetros. E eu tenho feito aí, eu tenho encontrado pessoas com 30 anos que quando faz o teste está com 65, né? Tem gente que faz o teste e depois já vão dar entrada na aposentadoria, né? Fala assim, eu já posso ir pela idade biológica. Por quê? Porque é o envelhecimento precoce de órgãos e sistemas, né? Então, esse envelhecimento precoce, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Ok, a pessoa começa a comer calorias vazias, produtos refinados, e o pâncreas começa a trabalhar para poder manter aquilo ali, né? Mas quando chega aos 35 anos de idade, o pâncreas cansa. E ele começa a produzir insulina, mas não produz em quantidades suficientes, também já existe uma resistência à insulina, porque a pessoa está cheia de energia e não está gastando. E a pessoa vai ao médico lá, é diagnosticado com diabetes tipo 2. Aí prescreve medicamento, ele está feliz da vida, acha que aquele comprimido vai resolver, e começa a tomar os medicamentos, mas não muda nada, ele continua no mesmo ritmo. 10 anos depois, o pâncreas que estava trabalhando agora só meio expediente, ele dá agora entrada na aposentadoria, né? E a pessoa agora é um diabético tipo 1, ele vai depender então de insulina exógena por toda a vida, né? Então, uma pessoa, né, que tinha um órgão que teria um potencial, de acordo com a ciência, para viver aí 120 anos, ele conseguiu destruir em 40, 45 anos. E ocorre com o pâncreas, com o estômago, com o fígado, com o coração, com tudo. Então, o nosso estilo de vida acelera esse processo de envelhecimento precoce. Agora, a notícia melhor para nós é que o nosso corpo ele tem uma capacidade tão grande de auto-regenerar-se quando se criam as condições necessárias, que é uma coisa espetacular. Você criou as condições, ele então lança a mão, né, dos recursos que ele tem e faz um trabalho espetacular, né? Nesse tempo que eu tenho trabalhado, você mencionou em enfermidades que não têm cura, né? Na realidade, nós médicos, eu digo como médico, quando a gente fala que essa enfermidade não tem cura, o que nós estamos querendo dizer é eu não sei curar esse negócio, né? Na maioria das vezes, né? Isso é uma resposta defensiva. Ele fala que asma não tem cura? Não, eu não sei curar. Não tem cura através desse método, né? Mas, então, durante esse período, a quantidade de pessoas que me mandam e-mail, que me mandaram e-mails e falando de problemas de saúde sério, que alguém falava assim, puxa vida, esse negócio aí não tem cura,
e agora as pessoas estão completamente recuperadas, né? Então, o corpo, ele é maravilhoso. Por que que eu digo isso? O ser humano, ele foi criado para viver, ok? Nós não fomos criados para morrer. As pessoas falam assim que a morte é natural. Não, a morte não é nada natural. A morte é o fenômeno mais estranho que já apareceu na história do universo, né? Nós fomos criados para morrer. Depois do pecado, nosso corpo ainda não pegou o memorando que diz que nós vamos morrer. Ele está a cada momento lutando para manter a nossa vida e preservar a nossa saúde. Infelizmente, Célia, o pior inimigo que ele tem somos nós mesmos, que estamos a cada momento nos sabotando, nos prejudicando, né, fazendo com que não entendemos e depois acabamos pagando um preço por isso. Marco, tá, vamos lá. Fazendo uma live com o Dr. Silmar Cristo, ele é médico e autor do melhor curso que forma terapeutas no Brasil. Se você quer ser um profissional, um terapeuta com carteira credenciado, o Dr. Silmar Cristo ele tem um curso nacional e um curso de nível internacional, para quem quer atuar fora do Brasil, tá? Eu queria fazer uma pergunta bem simples, o senhor pode falar um pouco do curso Sim. também, doutor, novamente? Sim. Eu tenho um curso, eu estou gravando aqui no estúdio, né? É um curso de culinária vegetariana, vegana, a gente chama de vegana vegetariana. Nós não falamos da filosofia vegana, e eu coloco vegetariano na frente por isso, porque os veganos, eles não usam sapato de couro, não usam mel, e Deus, ele não era vegano, porque ele fez a roupa para Adão e Eva, depois do pecado, de couro. Não foi isso? Então, nós não somos veganos, não pregamos a filosofia vegana, mas somos vegetarianos estritos, onde a gente não insere nada de origem animal. Nos meus cursos, você receitas cozidas e cruas, tá? Para quem já está nos cozidos, porque quando eu tenho uma doença, o Dr. Silmar vai poder falar melhor sobre isso, porque lugar de médico é cozinha, e no livro dele tem receitas incríveis e deliciosas para que você possa ter aí. Se você quiser adquirir o livro, pode falar com a gente vai colocar o link aqui embaixo. Mas, doutor, é caro ser vegetariano? É caro ter saúde? Porque essa saúde, eu falei com uma amiga minha, ela disse, ai, amiga, isso é para rico. Eu mostrei para ela gente que se ideia e que come a alimentação à base de plant, né? Você vai poder falar melhor o inglês do que eu. Alimentação à base de plantas e gente que toma sol. Então, eu dei um exemplo aí, Gisele Bündchen, que não se intitula vegana, mas ela come uma alimentação livre, ela tem uma alimentação livre de alimentos de origem animal e toma sol, né? Então, ela tem uma pele rosada, músculos fortes, com 40 anos é a mulher mais linda do Brasil. Do mundo, né? Ela é a mais linda hoje do mundo, já intitulada. Então, ela disse assim para mim, olha, tenho dinheiro para fazer plástica, e não tenho a grana que tem, sabe? Assim, eu, com 30 anos, estava com 30 quilos a mais, orei a Deus para morrer durante 4 meses, com 50, né? Extremamente doente. E quem vê meu rosto antes e depois não acredita. E eu tenho saúde, gastando quase que zero, porque para tratar a minha doença, quando eu analisei, eu não tinha condições financeiras e nem plano de saúde. De cara, eu ia ter que gastar 20 mil reais para as cirurgias que eu precisava fazer. Eu tinha aí 18 patologias ditas pela medicina, que na verdade eu tinha um problema só. Eu tive que buscar saúde, o sangue estava sujo, e eu tive que fazer como os animais na natureza. Quando está doente, encosta para a beira de um rio, hidrata bem, e come, e fica assim, em jejum. Foi isso que eu fiz. Jejum, onde eu estabeleci a minha saúde. Vou fazer 30 anos, e hoje eu tenho saúde que eu não tinha quando eu tinha 30. Eu sou atleta de 3 esportes, né? E eu fui campeã de um triatlo, ganhando aí em terceiro colocado com as meninas de 18 a 25 anos, com quase 20 anos. Então, eu sou exemplo de que ter saúde
não precisa ter idade. 60 anos, posso ter saúde de uma menina de 15 anos. Eu provei para mim mesma aí. E continuo aí participando dos meus campeonatos, né, que agora devemos voltar. É caro ter saúde? Eu preciso gastar mesmo com cirurgia plástica, com refeições caríssimas? Fale pra gente. Bom, antes de responder, deixa eu fazer aí algumas observações. Bom, o nosso curso nós temos aí no Brasil e temos aqui também, mas ele não é um curso que te dá, digamos assim, uma autorização para trabalhar em qualquer lugar internacional, porque ele é feito aqui nos Estados Unidos, temos alunos aqui. A questão de poder trabalhar ou não é questão laboral de cada país, né? Então, aqui, por exemplo, como no Brasil, a naturopatia, essas atividades complementares integrativas, elas não são reconhecidas. Então, a pessoa exerce, tem um livre exercício dela como ocupação, como ocorre no Brasil. Então, tem que ficar bem claro que a pessoa pode falar, vou fazer o curso do Dr. Silmar e vou para os Estados Unidos, vou para a Europa. Não, isso aí não tem que estar bem claro que internacional, porque nós oferecemos em 3 idiomas e temos alunos espalhados aí nos 4 continentes, né? Bom, então essa é a primeira. Com relação à questão da vegana, é uma boa observação, né? Normalmente o vegano ele não come carne por uma questão filosófica, né? Amor à vida, que nós também temos essa visão, mas não é somente isso, né? Nós não comemos porque esse é o plano que Deus tem para o seu povo, né? No final dos tempos, é uma nova mensagem de que nós deveremos evitar alimentos de origem animal. E os veganos, eles somente não comem carne, mas comem de tudo. Eles comem muito açúcar, muitas massas, muitas doces, tudo isso. Tanto é que a maioria dos veganos, pelo menos que eu conheci aqui, e depois fiz alguma pesquisa na Índia, a mesma coisa, com 40, 45, estão cheios de problemas cardiovasculares, porque não comem alimento de origem animal, mas indulgem em refinados e açúcar e sal. Então, não reflete a nossa filosofia. Nós somos vegetarianos. Eu também não uso a palavra estrito, eu utilizo a palavra, nós somos vegetarianos amplos, né? Por quê? Porque, na realidade, quando você opta por uma alimentação vegetariana, você amplia as suas opções dietéticas, né? Às vezes, quando eu estou dando palestra, alguém fala assim, mas doutor Silmar, muito bom, você falou isso, mas o que eu vou comer? Tá? Normalmente é sempre, o que eu vou comer? Então, na realidade, eu acabo derrubando esse mito e falo, olha, por exemplo, uma pessoa hoje, no Rio de Janeiro, a comida típica do carioca, arroz, feijão, batata frita e um bife de cebola. A pessoa nasce e morre cedo comendo aquilo, ok? Então, quando você se torna um vegetariano, e aí eu pergunto, bom, quantas frutas existem? Quantas mangas, quantas espécies de mangas? São mais de 800, eu conheço umas 20. Quantos tipos de cereais? Quantas espécies de arroz existem no mundo? Mais de 2.000. Quantas folhas? Quantas nozes? Então, na realidade, nós estamos ampliando de uma maneira espetacular as opções dietéticas da pessoa. Nós estamos saindo de uma dieta muito restrita para uma dieta ampla, né? Então, esses são os mitos que nós temos que derrubar. E o mito que você mencionou, o terceiro mito, é essa questão de ser caro, né? Olha, eu como aqui e eu gasto pouquíssimo comendo, né? Primeiro, porque eu não como fora, somente em um caso assim muito extremo, né? Então, eu compro as coisas. E segundo, que eu não cozinho muito. E terceiro, que se criou aquele mito, que é um mito que tem sido muito ruim, que é a questão das proteínas. Que a pessoa, quando opta pela alimentação vegetariana, a primeira pergunta que ela faz é o que eu vou fazer com as proteínas? Né? Eu lembro que quando eu vim para a igreja aí no início da década de 80, muitos optavam pelo vegetarianismo e depois, o que eu vou fazer com as proteínas? Então, cometi um erro de substituir por soja. Aí era feijão de soja, assado de soja, sobremesa de soja, leite de soja, queijo de soja, era salvação pela soja, né? E o que ocorria? Sem saber, essas pessoas acabavam quintuplicando o seu aporte proteico. Alguns perdiam peso, mas ficavam aqueles assim, vegetarianos magros, sem cor, que acabavam dando até mau testemunho. E aí o que ocorre?
30 anos depois, eu encontro alguns que dizem: doutor Silmário, eu sou vegetariano há 30 anos, como que eu pude ter câncer? Doutor Silmário, eu sou vegetariano há 25 anos, como que eu pude ter problema no coração, ter osteoporose? Hoje nós sabemos, através de pesquisas comparativas, que os países onde o consumo de proteínas é maior, maiores são os índices de câncer, enfermidade cardiovascular e osteoporose. Então, nós não devemos nos preocupar com nenhum tipo de nutriente, não se preocupa com proteína, com vitamina, não se preocupa com nada disso. A única preocupação que nós devemos ter é a seguinte: a única preocupação é com a variedade. Se você tem uma alimentação viva, na maioria, e variada ao longo do tempo, você vai ter acesso aos nutrientes que seu corpo necessita. Eu faço isso há 40 anos e não creio que estou com uma cara de desnutrido, não é verdade? Então funciona. A questão da proteína foi uma questão onde se houve as pesquisas, né? Esse é outro problema, porque a indústria dos alimentos, ela investe milhões e milhões, eu diria bilhões de dólares em pesquisas para criar comportamentos alimentares que não têm nada a ver com a saúde. Um dos piores, por exemplo, que foram criados, que foi um mito que está desprovado, né, é a questão das alimentações fracionadas, né? Então, eu explico como que isso é devastador para a saúde do indivíduo, não somente a saúde física, a saúde mental também. E mostro de maneira fisiológica por quê, daquilo que é ensinado nos livros de medicina e que depois todo mundo parece que esquece, né? Como é que a gente rompe os princípios da fisiologia humana quando você adquire, então, esses hábitos? Então, isso não tem nada a ver com a sua saúde, tem a ver em promover os produtos que eles produzem, né? Agora, essa questão dos alimentos fracionados não foi uma questão nova, não. Quando eu fui criado, se comia também 6 vezes por dia. Tinha um café da manhã, depois a padaria produzia o pãozinho das 10 da manhã, que era a hora do lanche, e depois o almoço, o lanche da tarde, ainda tinha um negócio de uma ceia lá para tarde da noite, né? Alguma coisa que se comia, né? Então, esse pessoal da década de 60, né? Que quando eu era menino, era o pessoal que estava infartando já no ano 2000, né? Porque aquela alimentação de calorias vazias, vida sedentária, gordura e tudo, e comendo 6 vezes ao dia. Então, isso aí voltou para se promover, e aí se ensina nas universidades, faz essas pesquisas totalmente furadas, né? Cheio de erros de metodologia, para poder, então, criar um comportamento alimentar que não tem nada a ver com a fisiologia humana. Na realidade, o ser humano ele pode viver muito bem, viveria mais, comendo 2 vezes apenas por dia. E ainda digo o seguinte, ainda vou exagerar, o almoço ele pode ser completamente dispensável. Ele só pode comer só de manhã e de tarde, assim como diz a Bíblia, ao amanhecer e ao entardecer. Mas o que ocorre é que a cultura vem colocando, né, essas questões da alimentação, ela começa a fazer parte da cultura, e também devido a se comer muitos alimentos calóricos, a pessoa tem um hiperinsulinismo, então ela passa 2 horas sem comer, aí daqui a pouco ela está com fraca, se sentindo debilitada, ela tem que comer, então ela começa a ser novamente a se adaptar àquilo ali. Você já ouviu falar, provavelmente, nesse jejum alternado, né? Jejum alternado, não, como é que eles chamam mesmo? Jejum... Intermitente. Intermitente. Não é jejum intermitente. Você come 8 da manhã e come às 6 da tarde, isso é o fisiológico normal. Não é jejum. Agora, os benefícios que trazem para a saúde comer 2 vezes é espetacular. Você vai dar um descanso para o seu fígado, se você tiver colesterol, de triglicérides, entendeu? O seu sono vai melhorar, tudo melhora, porque finalmente o corpo ele está tendo um tempo, né, para poder lidar com as coisas que ele precisa fazer no seu organismo, não tem que estar lidando com esse excesso de alimentos, excesso de calorias que entrando a cada momento. E eu faço uma ilustração. Por exemplo, uma das coisas mais prevalentes hoje é a questão da esteatose hepática. Muito. Quem diz que não tem porque nunca fez um exame, né? A maioria da população esmagadora tem esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado.
Por que isso ocorre? Bom, o fígado desenvolve uma função importantíssima no metabolismo. Ele lida com as gorduras, ele lida com energia, com glicose, com tudo. Então, quando nós comemos, né, parte da glicose do alimento vai ser para o momento. Nós vamos utilizar ali para fazer as nossas atividades. E outra parte vai ser armazenada em forma de glicogênio. Aí, quando você deixa de comer uma refeição, o fígado começa a pegar aquele glicogênio e transformar em glicose normalmente, né? Entretanto, o que ocorre? Chega um momento que ele está saturado de glicogênio, está cheio de glicose no sangue, aí ele começa a pegar parte daquilo, empacotar e armazenar em forma de células adiposas, porque ele já não consegue lidar. É como você tem, assim, digamos, um galpão que pela porta de trás chega as mercadorias e pela porta da frente você tem que despachar aquelas mercadorias. Só que chega tanta mercadoria que acaba vencendo a sua habilidade de despachar, chega um momento que aquele galpão ele vai saturando de pacotes. Esse que ocorre com a questão da esteatose hepática. Então, não adianta medicamento, não adianta nada disso. O corpo está te dando uma mensagem. Você está com superávit de energia, não está utilizando, você está sobrecarregando o seu organismo com esse aporte energético e os resultados são devastadores, principalmente a síndrome metabólica, né? Obesidade, diabetes, hipertensão e problemas coronários. Doutor, já trabalhei essa live, mas eu queria falar aqui e ressaltar que eu nunca vi um passarinho passar pela minha casa e infartar. Eu nunca vi no reino animal animais com obesidade, com diabetes, com câncer. E eu já vi no reino animal Deus alimentar e sustentar animais com mais de 1 tonelada com apenas comendo capim. Uhum. E as pessoas viram para mim e perguntaram: o que você come? Bom, no reino animal, na natureza, não existem as patologias que existem no ser humano. Estamos comendo ou ingerindo combustível errado aí? Os animais só têm câncer, só infartam e só engordam quando nós provocamos isso neles. Eles adoecem por isso. Os animais que são criados aí para o consumo humano, né, a maioria adquire enfermidades que são induzidas forçosamente por nós a eles, pelos aqueles que criam. Mas você está certo, na natureza realmente eles não têm esse problema, porque eles obedecem, né, o seu metabolismo, comem, né, comem quando sente fome, né, quando tem necessidades energéticas. De outra maneira, não. Então, o que nós temos que fazer porque muitas pessoas têm muita fome, mas fome não é fome, é vontade de comer. Isso está relacionado com a qualidade daquilo que come. A pessoa que come toma muito suquinho, papinha, refinados, né, alimentos muito calóricos que não te dão assim, uma sensação de saciedade. As pessoas que comem muito rápido também não têm a sensação de saciedade. Então, o que ocorre? Ela está comendo e sempre com essa sensação de saciedade. Aquilo já se tornou um vício, porque a grelina e a leptina, que são os hormônios que controlam a saciedade, né, e a fome, elas estão completamente desreguladas, né, pelo nosso estilo de vida. Portanto, precisamos comer as coisas no seu estado natural, que nos dá a sensação de saciedade. Temos que comer alimentos e mastigá-los bem, né? Quanto mais rápido se come, mais se come e sempre se está com fome. E esse é um dos melhores maneiras para o controle do peso, é comer devagar. Melhora a qualidade dos alimentos e come então devagar, e os resultados são espetaculares para a saúde. Mas qual foi a sua pergunta anterior? Não, assim, nós estamos utilizando o combustível errado. É por isso que nós não temos a saúde que os animais têm. Não é isso? Sim. Por exemplo, se eu compro uma Ferrari, vamos dizer que o Dr. Silmar está nos Estados Unidos, ele está ganhando muito dinheiro com o melhor curso de terapeutas no Brasil, e ele compra uma Ferrari. E aí está lá, tem que pôr um diesel, assim. E o senhor vai na sua Ferrari e coloca aí, digamos que um álcool aí bem ruimzinho, bem...
Coloca Guaraná, coloca Guaraná. Coca-Cola, né? Não vai sair do lugar, né? Outro dia eu vi uma entrevista aí com uma artista brasileira, não vou lembrar o nome dela agora, porque eu não vejo TV há muitos anos, e aí o repórter falou assim, e ela tinha fama de usuária de drogas, e o repórter virou para ela e falou assim, vamos falar da maconha, de uma das drogas, né? Por exemplo, a maconha. Ah, eu achei que você ia falar da Coca-Cola, do café, da carne, né? E não, entendeu? E ele ficou todo mas eu tenho uma pesquisa científica, eu vi um médico no melhor shopping do Brasil, fazendo uma live do Shopping Cidade Jardim, lá de São Paulo, que é um shopping famoso dos milionários, e ele estava falando que o açúcar, ele é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. E eu estou aqui no meu site gravando vídeos do que eu dou para minha neta comer, né? Porque eu já sou vovó, gente, já sou velhinha. Velhinha jovem. Eu vou chegar aos 100 anos saltando como uma menina de 15 anos, que eu subo na árvore e pulo cerco. E aí, eu abro um coco, ela chega na minha casa e já fala, vovó, coco. Né? Coco coco. Aí eu abro o coco, dentro do coco eu coloco abacate, banana e sirvo ela a água e a carninha do coco. E aí eu tô colocando esses vídeos lá. Ah, mas essa criança não come nada de origem animal? Não, ela nunca comeu nada de origem animal. E a maioria das refeições dela são cruas. E de forma muito simples. Então, eu queria que o senhor dissesse aí para as mães que têm bebês, que têm crianças, eu estou vendo as nossas crianças, eu estou falando da nossa igreja, cada dia mais envenenadas. E crianças cada vez mais pequenininhas tendo câncer e diabetes em grau assim, no grau, como se fosse uma pessoa de 60 anos. Essas crianças estão se alimentando do que eles chamam de normal. Açúcar, achocolatados, farinhas com glúten, né? Eu gosto muito daquele livro Barriga de Trigo, que eu acho que todo mundo deveria ler. E Lugar de Médico na Cozinha também, que é muito legal, onde o médico tem uma boa alimentação. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que uma criança deve ter para não ficar envenenada como estão. Bom, infelizmente, né, nós vivemos em uma época em que as crianças que determinam as coisas, né? Elas determinam o que come, que hora que dorme, que vão ver na televisão, onde vão, ou seja, eu chamo que essa geração, ela vive debaixo da tirania das crianças. Então, os pais já perderam, digamos assim, uma certa autoridade, né? Estão vivendo ali simplesmente para servir as crianças. Agora, nós teríamos que tomar as decisões por eles, né? Entretanto, para nós adultos, já é difícil tomar decisões sábias com relação à alimentação, como vamos colocar essa tarefa sobre a criança? Essa é a razão pela qual nós temos que criá-las, né? Assim como você está fazendo aí, sua filha, o seu filho com a sua netinha, é um processo de educação, ok? Mas hoje, digamos assim, é só com prazer as crianças em todos os sentidos, né? Vivemos uma tirania de crianças e adolescentes, infelizmente. Agora, é necessário ter uma certa disciplina. Depois que chega a idade adolescente, fazer algumas modificações é um pouco mais difícil, né? Mas já começando desde pequenininho, o que vai ocorrer? A criança vai se acostumando, certamente vai chegar uma época na vida que ela vai tomar as suas decisões, mas você cumpriu a sua parte. E na maioria das vezes elas continuam tomando as decisões corretas, tem suas exceções. Agora, o problema também, sabe o que é, Célia? É que os pais também não têm o preparo com relação ao conhecimento, relacionado ao conhecimento com a alimentação, né? Isso vai se perpetuando de geração para geração, aquilo que ele comeu, margarina, com pão, com queijo, com leite, coisa e tal, e aquilo que ele vai passando para os filhos dele. Então, existe um momento na vida de cada um de nós que a gente tem que fazer uma revolução. Eu fiz a minha revolução forçado por problema de saúde, mas ninguém precisa ter problema de saúde para fazer essa revolução, não esperar ter os problemas, né? Que os problemas vão vir, é só uma questão de tempo.
fazer a sua própria revolução. Tem que romper com os paradigmas, né? Temos que romper com os mitos, buscar informações corretas, deixar de ser utilizado aí por essas indústrias, tanto a indústria dos alimentos como a indústria farmacêuticas, né? Como apenas um grande mercado de venda dos seus produtos, né? De enriquecimento. E eu sempre digo, né? A pessoa mais responsável pela nossa saúde somos nós mesmos. Somos nós. Nós é que vamos pagar o preço depois. Então, eu que tenho a obrigação de buscar a saber o que é melhor para o meu corpo. É obrigação minha, não é obrigação do médico, não é obrigação de ninguém. É buscar conhecimento, porque isso aqui vale muito. Tá? O corpo humano, ele é o maior patrimônio que nós temos, um corpo saudável. E, às vezes, quando perdemos a saúde, perdemos tudo, né? E, às vezes, as pessoas pensam que pode fazer ou comer como quiser, viver como quiser, dormir a hora que quiser e que não vai acontecer nada. Não, tem uma conta depois a pagar. E essa conta, ela é alta, ela é cara. E é melhor também a gente investir nisso aí. Então, é um processo de desconstrução. Temos que desconstruir todos os paradigmas, todos os mitos, todas as bases que foram criadas em cima dessa fundação furada. E temos que criar uma nova base. Aí sim, aí podemos criar saúde, podemos criar uma expectativa, uma qualidade melhor de vida. Doutor, eu fui uma vez fazer uma palestra, eu faço palestras, né? Já fiz no Brasil todo, eu acho que já conheço quase todo o país. Eu fiz uma palestra uma vez no interior de Mato Grosso, numa igreja adventista, e eu cheguei naquela igreja, era uma igreja de pessoas bem idosas, e eles estavam bem enrugadinhos, com carinha de maracujá. Eu sempre disse que eu não queria ser natureba e ter cara de maracujá, e ter cara de doente. Então, eu busquei saúde de verdade. Então, por isso que eu faço os remédios complexos, hidratação, tomar sol, faço esporte, né, do meio-dia às 2 e tal. E quando eu percebi que aquelas pessoas, na escola sabatina, elas dormiam o tempo todo. E elas dormiam. Aí, quando eu disse, olha, eu não vou fazer pregação com ninguém dormindo no meu culto. Vamos todo mundo levantar, eu quero todo mundo acordado. E eles eram bem rosinhos. Eu disse, olha, hoje vai ser curto e objetivo. Porque eu sei que vocês estão com muito remédio no corpo. A partir de hoje, eu não quero tirar o remédio de ninguém aqui. Porque quem tem remédio é o médico. Mas a partir de hoje, vocês vão todos os dias na frutaria. E vão trocar toda a comida de vocês por frutas. E aí, vai no médico e vocês não vão precisar mais de remédio. E a próxima vez que eu vier pregar aqui, eu quero todo mundo acordado, sem drogas. Voltei lá 2 meses depois e tive tanto testemunho lindo daquelas pessoas, uns vozinhos, que começaram a inserir mais alimentos naturais e deixar, olha, eu não tomo mais remédio para diabetes. Eu tenho testemunhos no meu Instagram, tá? Eu quero dizer aqui que eu gosto muito do testemunho da águia, da história da águia. A águia, quando ela chega aos 40 anos, não sei se o senhor já viu, ela abre um paredão, ela vai para um paredão, um buraco ali, para se ver livre de predadores, ela se enterra ali, ela tira todas as garras, todas as penas, bate com o bico até ele cair, e fica 150 dias para renovar e viver mais 40 anos plena e saudável. Então, eu me apaixonei quando eu mudei o meu estilo de vida, chama-se jejum. Uma vez por semana, eu faço jejum. E quando eu quero ter uma mente, como hoje eu tenho uma entrevista com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, a autoridade, o doutor, eu também não comi nada. É por isso que eu estou aqui na minha área de dia, para ter uma mente mais clara, mais sábia, e poder estar fazendo perguntas que seria de comum necessidade para todos. Então, assim, eu aprendi que o jejum, ele dá um descanso para o meu corpo, para a minha mente, para o meu intestino, é pleno, é maravilhoso. E eu me lembrei, vou falar também,
aqui a história do Dr. René Barbeau. Bom, eu falei da águia porque eu quero dizer para todos que as pessoas precisam parar, fazer uma limpeza. Tem que quelar. Se eu não limpo os ralinhos do meu intestino, falar da forma bem simples, o senhor pode falar da forma bem... Não tem como eu receber os nutrientes. E eu tenho aí muitas pessoas que ficam na dieta crua 5 meses e vêm a mim mais doentes ainda. O meu intestino funciona bem, dentro sabe? Porque os ralinhos não foram limpados. Porque o corpo não fez a quelação, ou não quelou, né? Que a gente chama na terapia. Então, eu vou citar aqui também um exemplo, para fechar a minha fala, o Dr. René Barbeau. Eu sempre abro os meus vídeos perguntando quanto vale a tua saúde. É muito importante as pessoas começarem a pensar por isso, sabe? As pessoas se esqueceram do que é ter saúde e ficam pensando só no que é ter doença. Hoje eu vou ter câncer. É verdade. Né? Hoje eu vou botar um lencinho na cabeça. Quando eu tiver câncer... Eu tenho boneca com câncer. Então, é lindo ter câncer. Gente, eu nunca quero ter câncer. Eu vou fazer tudo possível, é a minha comunhão com Deus, e Deus, o meu Criador, não vai permitir nunca que eu tenha câncer. Então, eu vou falar só sobre o Dr. René Barbeau. Mato Grosso, a gente tem grandes milionários. Bom, eu posso dizer que ele é um cara rico, milionário, 500 mil cabeça de boi, usina de álcool, fazenda a perder de vista com soja, e ele ficou no colo do médico dele, que é meu amigo, e disse assim, eu daria tudo que eu tenho para ter saúde mais um ano de vida. E ele morreu em seguida com câncer. Sabe, as pessoas não têm noção do valor que é ter saúde, do valor que é ter saúde dos filhos. Elas estão acostumadas, eu cuido da minha úlcera, eu cuido do meu intestino, eu trato as minhas enxaquecas. Gente, o que é saúde plena? Um passo, 2 passos aí, para que a gente possa ter saúde plena, que é o que eu estou buscando. Eu não tenho saúde plena 100%, mas eu digo que eu já estou em 80%. Doutor Silmar, o que é ter saúde? Bom, saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual e social, né? A gente não é somente a ausência de sintomas físicos. É a sensação de você acordar pela manhã e receber o dia com alegria, ter uma boa noite de sono, pronta, com disposição para fazer as coisas que você tem que fazer. Isso é saúde. Agora, os passos mais importantes para a saúde, na realidade, o livro aí, Saúde e Longevidade em 12 Passos, fala a respeito de cada um desses passos, mas poderíamos resumir de qual maneira? Seria colocar o nosso corpo em harmonia com as leis da natureza, né? O nosso corpo ele é regido por leis. Então, o nosso estilo de vida, quando viola essas leis, significa que temos um preço a pagar, tá? Pode ser um problema de saúde física, pode ser um problema de saúde mental, nós vamos pagar, porque com relação a transgressões das leis de saúde, a gente transgride aqui e aqui a gente acaba pagando também, né? Nosso corpo tem um valor espetacular, né? Às vezes eu começo a minha palestra fazendo a seguinte pergunta: quanto vale o ser humano? Quanto vale o ser humano? Eu não estou falando do ponto de vista espiritual, né? Porque do ponto de vista espiritual, o nosso valor ele é imensurável, né? Não temos como medir, tá? Então, mas quanto vale? Se fosse possível pegar órgãos e tecidos e colocá-los no mercado, quanto valeria o ser humano? Então, você vai aí, $95 mil por cada pulmão, $80 mil por cada rins, $1 milhão pelo coração, $250 mil pelo fígado. Se fosse possível retirar do corpo humano todos os órgãos e tecidos e substâncias e colocar no mercado, o ser humano, de acordo com a Associação Americana de Seguros Hospitais, estaria valendo hoje no mercado $45 milhões. E eu pergunto, o que você tem feito com esse, o que você tem feito para proteger esse patrimônio?
Quais são as ações que você tem feito para proteger esse patrimônio? Às vezes estamos preocupados em ter um carro bonito, ter uma casa perfeita, né? Estão sempre alisando o carro, querendo renovar a casa, mas estamos esquecendo daquilo que torna esses sonhos uma realidade, que é a própria saúde. Então, nós temos um valor, em termos orgânico, físico, espetacular. Temos um patrimônio aí espetacular. E por que não cuidar dele, sabendo que é da força que vem dele, é que vai tornar os nossos sonhos, as nossas conquistas uma realidade. Então, temos que tirar o foco das coisas e colocar na pessoa, né? Não de uma maneira egoísta, né? Em vez de se preocupar em ter coisas, eu tenho que me preocupar em ser uma pessoa e ser uma pessoa saudável. E passar isso para frente e compartilhar. Nós, na nossa escola Saúde 4D Brasil, nós temos cursos aí para todos os segmentos. Se a pessoa quiser ser terapeuta, ela tem um preparo para ser terapeuta. Se ela quiser fazer uma desintoxicação, vamos ter. Se ela quiser, por exemplo, apenas aprender coisas para ensinar, tem saúde e longevidade, promotor de saúde e longevidade, detox crudívoro. Se ela quiser melhorar e ser um mentor em saúde mental, nós temos também um curso. E agora nós vamos lançar um curso espetacular para o Outubro Rosa, que vai ser a ginecologia natural, né? Como dar para as mulheres as ferramentas ideais para que elas não precisem estar dependendo de tantos procedimentos, de tantos medicamentos e viver. Eu sempre digo, pelo fato de ser mulher, não significa uma vida condenada, uma preocupação constante com câncer de útero, com câncer de seio, com esses problemas que ocorrem. Então, esse curso que nós vamos dar nesse Outubro Rosa é para também, além de fornecer conhecimento, preparar as mulheres para que na sua área de influência possam, então, ser líderes e dizer para essas outras mulheres, existe um outro caminho, ok? Não é assim, não tirando a necessidade do cuidado com o médico, do juiz, nada disso, mas empoderá-la com conhecimento para que ela possa ter controle da própria saúde, controle do próprio corpo, e não pensar, porque eu nasci mulher, eu sou condenada a sofrer dessas coisas. Não, isso é uma mentira. Então, aqueles que têm interesse, entre em contato conosco aí no Outubro Rosa, estamos começando a promover, então essa é a ideia. Então, temos aí para todos, temos que preparar líderes, temos que levar essa mensagem adiante. Por isso que eu te felicito pelo trabalho espetacular que você faz e muitos outros também, cada um na sua área de influência, né? Assim como, às vezes, como formiguinhas, né? Parece num mundo que... Mas as pessoas precisam. E você tem seus testemunhos de pessoas que tiveram vidas transformadas, a direção em termos de doença para a saúde de uma maneira espetacular. E com coisas muito simples, né? Sem nada sofisticado. Obrigado, doutor. Nós vamos encerrar aqui a nossa live com Silmar Cristo, direto dos Estados Unidos, mais propriamente do Texas. E aqui a gente está recomendando o livro 12 Passos, né, para ter saúde e longevidade, que é uma coisa que eu busco e eu tenho conquistado. Eu posso garantir que eu venho buscando essa longevidade. Muito obrigado, doutor. E aqui ficam as minhas últimas considerações finais. Eu espero que essa não seja a nossa última live, que a gente possa conseguir aí de novo a agenda com o doutor, para que ele possa vir falar. Eu gostaria que o senhor falasse, doutor, sobre obesidade, sobre diabetes. Assim, nós ficaríamos aqui o dia inteiro, até a noite. Vamos planejar. Aí a gente vai... Porque agendar com o doutor Silmar não é fácil. Ele tem uma vida internacional aí bem corrida. Um abraço. Obrigado. Foi um prazer estar com você. Até mais. Um abraço para todos, um abraço para todos a sua audiência.